Salomão, ele sacrifica os 1000 holocaustos a Deus, a Bíblia diz que Deus aparece no sonho e fala para ele: pede o que queres. E ele começa a contar a história do pai primeiro. Ele diz para Deus, em outras palavras: eu só estou no trono porque o Senhor abençoou meu pai, e eu sou fruto dessa bênção. O Senhor prometeu para ele que teria um filho dele no trono. Aqui estou eu, Senhor, mas sou apenas uma criança que não sei conduzir nem a minha própria vida. O que eu aprendo com Salomão aqui? Humildade, honestidade e humildade, porque realmente ele era um jovem inexperiente. E outra coisa, a responsabilidade que ele assumiu era muito grande, e ele sabia que ia dar besteira, ia dar ruim para ele, porque o povo experiente ia falar: pô, você só é um menino, você não sabe nem conduzir. Ele sabia, e ele fala para Deus: olha, Senhor, o meu pai andou com integridade, o meu pai foi justo, o meu pai foi honesto. Em outras palavras, meu pai deixou um legado de como servir o Senhor. O meu pai foi verdadeiramente um homem de Deus, e o Senhor foi bom com ele, e eu estou precisando dessa bondade na minha vida agora. Pede, Salomão: sabe o que eu quero, Senhor? Eu quero que o Senhor me dê sabedoria para julgar esse povo. E a Bíblia diz que esse pedido agradou a Deus. Deus falou: bom, você poderia ter pedido a morte dos seus inimigos, mostrando rancor. Você poderia ter pedido: me deixa eu viver para sempre, não quero morrer. Que é o que os homens buscam hoje. A humanidade fica trabalhando em cima de coisas para poder viver cada vez mais, está atrás da imortalidade na terra. Mas ele não pediu isso. Ele também não pediu riqueza. A Bíblia diz que ele pediu sabedoria para ajudar o povo. E isso mostra que ele queria honrar o legado do pai dele, honrar a Deus e ser produtivo para o povo. Ele queria ajudar o povo, ele não queria ser desonesto com ninguém, ser injusto com ninguém. E ele pede sabedoria, e Deus olhou para o coração de Salomão e falou: eu gostei disso. Só porque você não foi um ganancioso, só porque você não foi um cara maldoso, só porque você não foi um cara amante de si mesmo, eu vou te dar o que você falou, um coração entendido. Eu vou te dar sabedoria, eu vou te dar sabedoria, mas eu vou te dar muito mais. Eu vou te dar longevidade. Quem não quer viver um pouco mais? Quem não quer que Deus te faça viver um pouco mais? Quem não quer? Deus falou: eu vou te dar longevidade, eu vou te dar prosperidade que nenhum rei da terra vai ter. Aliás, não vai ter o que você tem. Eu vou te dar muita coisa, riqueza, tudo que você não pediu. O que é isso? Bênçãos acrescentadas. Isso Deus está provando que a palavra que diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, ela é verdade, ela é verdadeira, meus irmãos. Salomão buscou naquele momento primeiro o reino de Deus. Ele falou: olha, eu sozinho não consigo. Ele foi e honrou a Deus, e buscou a presença de Deus, e Deus se revelou a ele e falou: olha, eu vou te honrar, eu vou te dar bênção acrescentada. A bênção acrescentada é aquela que você não pediu, mas vem na sua vida porque Deus se agradou de você, porque você agradou a Deus com o seu comportamento. Gente, a coisa mais gostosa é quando você é abençoado com coisa que você não pediu. Você não está necessitado daquilo, mas chegou na sua vida, e você vê o que? A bondade de Deus, o amor de Deus. Você vê o quanto Deus é bom e se importa com você. É maravilhoso isso. Mas tudo porque Salomão mostrou para Deus
que em primeiro lugar não vinha a vida dele, em primeiro lugar ele queria honrar o povo. Isso mostra amor ao próximo, está entendendo? Não. Quando você pede para Deus para prosperidade, por exemplo, não pode ser para você, irmão, se regalar. Até porque a Bíblia diz que aqueles que são ricos, difícil, quase impossível entrarão no reino de Deus. Esses são os verdadeiros pobres, desgraçados, a Bíblia diz. A Bíblia diz isso, sem a graça de Deus. Esses que estão se regalando. Ué, Jesus não contou a história do rico e do Lázaro? Mostrou o fim do rico e mostrou o fim do Lázaro. Quem quer ter o fim do rico, pessoal? Viveu uma vida regalada aqui, mas infelizmente morar no inferno. Quem quer? Eu não quero. Eu tenho visto pessoas que têm entrado em academia, têm ficado musculoso e perdido Deus, perdido família. Você vê isso, o cara vai para a academia, ficou meio fortinho, meio bonito, agora já não precisa mais daquela esposa, agora eu vou trocar de esposa, agora eu já não vou mais ficar firme na igreja, porque como eu quero gandaiar, então eu não quero mais ficar ninguém no meu pé, então eu não vou mais para a igreja. Melhor que ficasse gordo, mas na presença de Deus. É ou não é verdade? Melhor que ficasse pobre, mas na presença de Deus. É duro que tem pessoas que infelizmente elas não estão prontas para ser abençoadas, porque quando elas são abençoadas elas se esquecem de Deus. Eu não estou falando isso em questão financeira não, porque tem um cacuete em pessoas de logo pensar, o pastor está falando de finanças. Não é isso não, é de qualquer coisa. Tem gente que comprou um carro, o carro agora é para viajar, o carro agora é para ficar, não é para buscar Deus, sabe? Casou, tá, meu Deus, sozinho, Deus deu uma esposa, agora é para ficar curtindo em outros lugares, em vez de buscar Deus com a família. Sendo que tem que levar a sério essa palavra: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O mesmo Deus de Salomão é o nosso Deus, é o mesmo. Se a gente falar, Senhor, o que eu mais quero é saúde para te buscar, Ele vai te acrescentar saúde, prosperidade, Ele vai te acrescentar vida. Mas se a pessoa quer para si mesmo, para o seu meu prazer, sabe? Não, eu quero. E aí para quê? Por que você quer dinheiro? Meu Deus, eu quero ter dinheiro para me poder ajudar pessoas. Eu quero ajudar a tua igreja, eu quero ajudar pessoas pobres que não têm condição de pagar uma conta de energia. Eu quero ter condição de chegar e comprar 10 frangos assados todo domingo e andar de carro aleatoriamente, ver aquela criança na rua com eles correndo. Ó filho, esse frango leva a mamãe, leva o papai. Aí, não nesses aí que ficam em sinal. Deus que fica em sinaleiro aí, mas para usar droga. Não. Pessoas mesmo que precisam. Está cheio, pessoal. Está cheio de gente que não come uma carne no domingo. Está cheio de famílias, ainda mais agora no momento que o Brasil está vivendo. Está cheio de gente que se quiser comer vai ter que comer pé de frango. Nada contra o pé de frango, eu gosto do pé de frango. Inclusive quero fazer um pé de frango para nós comer num dia desse. Quem come pé de frango aqui? Então estou falando com os pés de frangueiro, né? Como diz o outro. Estou falando com os que é do meu time, né? Nós vamos marcar um dia para fazer, é gostoso. Outro dia nós fizemos com a irmãzinha, foi uma vez. Vocês estavam ou não? Fizemos um pé de frango, foi uma vez. Eu comi uns 30 pés de frango, misericórdia. Não aguentava mais comer pé de frango. Pior que eu levei tanto pé de frango para casa. Comi a semana inteira pé de frango. Mas ainda assim eu continuo amando o pé de frango. Mas gente, todo mundo é digno de comer um bife, de comer um frango assado, sabe? Então Deus, a Bíblia diz: quem muito é dado, muito será cobrado. Você acha que Deus quer dar prosperidade para você ficar se regalando, curtindo a sua vida? Não, irmão, é para você poder ter força para honrar o próximo, sabe? Outro dia eu estava num restaurante, o irmãozinho chegou e falou assim, não foi um só não, já vi uns 4, deixa que eu pago.
para essa senhora: senhora, pode comer aí um salgado, se só quiser que eu pago. Bacana. Hoje eu não posso fazer isso no restaurante. Fica fazendo isso com todo mundo, eu não vou conseguir pagar as contas. Mas é bonito, cara, quando você vê uma pessoa que está abençoada financeiramente e que fala: ó, deixa eu pagar aqui. Eu ouvi um testemunho essa semana passada no restaurante de um irmãozinho que está muito abençoado. A esposa dele está num emprego que ganha uns 15 mil reais. Ele está muito abençoado, trabalhando para um médico em Ribeirão Preto, da maior ótica de Ribeirão Preto, sabe? O cara está trabalhando com esse japonês aí e a família está arrebentando. E ele é um cara do bem. Ele chegou lá e falou assim: pastor, eu tenho que contar uma história para o senhor. Eu falei: pode contar, meu irmão. Ele falou: eu passei muita necessidade com a minha esposa, e hoje Deus está nos abençoando muito. E como eu estou abençoado, olha o que aconteceu. Eu bati o carro, bateram um carro no carro da minha filha, e era um irmão da igreja. E aí pegou os dados, ligou para mim e falou: irmão, eu fiquei sabendo que você também é um homem de Deus. Olha, eu quero pagar o conserto. O irmão de cá, que era dono do carro, falou: não, irmão, nem vou arrumar esse carro, vou vender ele desse jeito. O irmão falou: não, irmão, pelo amor de Deus, jamais. O que é certo é certo. E ele aqui brigando que não queria receber, o outro brigando que queria pagar, né? Aí, moral da história, ele falou: não quero saber, irmão. Mas aí, de alguma forma, ele descobriu o Pix do irmão, e aí um dia cedo acordou com 400 reais na conta dele. Aí ele falou: não acredito, rapaz, você fez isso. Ô irmão, não era para fazer isso. Tudo bem, pegou os 400 reais, não falou nada para ninguém. Deus tocou no coração dele que uma pessoa da igreja estava com necessidade. Ele foi lá e fez os 400 reais de compra e mandou entregar, mas não falou que era ele. Falou: olha, entrega naquela casa a compra, Danoninho, comprou tudo, que tinha um menininho criança. Moral da história. Aí um dia ele foi na mesma igreja que a pessoa que ele mandou a compra congregava. Justo naquele dia, o irmão levantou a mão, mas ele não sabia que foi o irmão que mandou Então, estava lá o cara que bateu, o que recebeu a batida e recebeu o dinheiro, e o que foi abençoado e que não sabia da história. Mas levantou a mão e falou: eu quero contar um testemunho. O meu filho estava orando à noite. História real, meu irmão. E falou para Deus: ô Senhor, aqui em casa não tem um Danoninho, não tem nada para comer. No outro dia, Deus providenciou uma compra que tinha Danoninho, que tinha tudo. O irmão foi para o banheiro chorar. Por quê? Porque foi fruto da oração daquela criança. Deus tocou no coração dele pegar os 400 reais que veio de graça, fazer uma compra e mandar entregar naquela casa. E ele contou para mim: pastor, eu fui para o banheiro chorar. Por quê? Porque aquilo tocou em mim, porque a criança estava pedindo, e o pai disse: meu filho estava orando, pedindo a Deus, porque não tinha nada em casa. E chegou comida, chegou Danone, chegou tudo. Eu quero glorificar a Deus aqui hoje com esse testemunho. E nem o cara que deu os 400 reais sabia, só ele sabia. Ele foi para o banheiro e a lágrima desceu. E ele falou para mim: pastor, foi Deus que criou toda essa situação para honrar aquela criança, para honrar o pedido daquela criança. Irmãos, é para isso que Deus quer nos abençoar. É para isso que Deus quer te dar para sobrar. Não é para você se regalar, mas é para você mostrar Deus através da sua prosperidade. Por isso que Salomão foi abençoado. Por isso que Deus falou para Salomão: não vou te dar só isso não, eu vou te dar muito mais, Salomão. Eu vou te dar sabedoria, mas eu vou te dar prosperidade, eu vou te dar longevidade, eu vou te dar muita coisa.
E Salomão foi o maior rei, um dos maiores, se não o maior rei, pelo menos para as coisas da terra, foi o mais bem sucedido, financeiramente, em todas as áreas. Para começar, a Bíblia diz que o reinado de Salomão não teve guerra, ele teve paz, porque Deus deu tanta sabedoria para ele, que ele casou com as filhas de todos que queriam fazer guerra com ele, passou a ser parente, ninguém atacou mais. A Bíblia diz que no reinado de Salomão houve paz. Foi tanta paz que Salomão acabou na idolatria, né? Infelizmente, né? A gente tem que ter uma lutinha também, né? Porque a lutinha nos faz andar em alerta, né? Mas a Bíblia de Salomão teve muita paz, que foi até ruim para ele ter tanta paz assim, porque quando o cara está muito em paz, muito em paz, ele relaxa, e é onde mora o perigo. Mas eu quero falar para vocês que tudo o que ele pediu, ele foi honrado. Coloca no teu coração os mesmos passos de Salomão, não o final da idolatria, mas comece amando a Deus. Você não precisa de muito não, ame a Deus com a sua atitude, com o seu comportamento. Eu levei um rapaz no Uber, fui fazer Uber, um rapaz, eu percebi que ele foi buscar droga, mas depois que eu já estava lá, ele falou, bate e volta, espera aí um minutinho. Depois eu percebi, falei para ele, rapaz, você veio comprar coisa errada, né? E você me colocou em perigo, colocou você em perigo. Comecei a pregar para ele, comecei a falar de Jesus para ele. Falei, rapaz, procura uma igreja, vai buscar Jesus. Ele falou, eu aprendi com a minha mãe que Jesus, ele nos ouve em qualquer lugar. Eu falei, tudo bem, mas se você sacrificar por ele, meu irmão, a Bíblia diz que nós temos que apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo. Se você sacrificar e buscar a presença dele, muito mais você vai receber. Ele falou, isso tem lógica. Aí eu falei, qual pai não quer que o filho vai visitar ele em casa? Imagina você ter um filho que só fala por telefone. Lógico que você quer, o seu filho vai te ver fisicamente, pessoalmente. Deus também, rapaz. Ele falou, tem base, você está falando. Desci, dei um abraço nele, falei, Jesus te ama, jovem. E a mulher dele lá dentro, com a perna fininha de droga, eu percebi. E ela não deu nem atenção que eu estava falando para ele de Jesus. Eu falei, rapaz, Jesus te ama, cara, vai buscar Jesus. Ele falou, quem sabe? Eu falei, você vai, em nome de Jesus. Dei um abraço nele, falei, olha, assim como muitos que eu já preguei, que estavam drogados, que hoje são homens de Deus, eu profetizo na sua vida, jovem, que eu não vou nem te reconhecer. Você vai falar, pastor, você lembra de mim? Eu vou falar, não lembro, porque você vai estar tão bem com Deus. E ele falou, amém, que assim seja. Eu falei, assim seja. E recebi o dinheiro e toquei meu dia, mas eu saí contente, porque por mais que aconteceu isso, dele fazer o Uber de aviãozinho, e eu ser a peça fundamental nessa situação, mas eu falei de Jesus para aquela alma. Então para mim foi um dia ganho. Primeiro eu pensei, começou ruim meu dia. Depois eu falei, não, meu dia não começou ruim, porque eu falei de Jesus para alguém. Já ganhei, Satanás já perdeu, porque é para isso que Deus permite certos tropeços aparecerem na nossa vida. Mas eu queria falar para vocês essa palavra. Gente, ame a Deus. E quando você for pedir para Deus, pense sempre na sua família, nas pessoas mais fracas que você, que possa ser beneficiado através da sua vida. Seja um abençoador. Sabe o que eu peço para Deus? Que eu quero ser um abençoador. Eu quero ser um abençoador em todo sentido. Em todo sentido, em oração, em temor. Eu quero ser um abençoador. É isso que eu quero. Eu peço para Deus isso.